Oi, pessoal, tudo bem? Ao infinito e além. Estamos aqui de volta com Prosa com Bertaglia, o prosa que está ficando, inclusive, internacional. Hoje nós vamos falar de um tema fantástico, que é transformação da manufatura, conectando a teoria à prática. E nós vamos conversar com um grande amigo, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é lá da Alemanha. As tecnologias voltadas para a fabricação encontram-se em rápida evolução. Os nomes já são bem conhecidos, nós os usamos com constância nas nossas vidas pessoais, organizacionais. Inteligência artificial, robótica avançada e internet das coisas são termos que estão ficando já corriqueiros nas nossas vidas. Conhecidas muitas vezes como as tecnologias do mundo 4.0, inclusive eu tenho um treinamento no mundo 4.0, elas estão prontas, vejam bem que interessante, para remodelar o cenário da manufatura global, com consequências importantes para o papel tradicional da manufatura, na transformação estrutural, veja bem, das economias, crescimento da organização e, logicamente, com a criação de empregos. Não há dúvidas de que os países que atualmente investem ativamente nas habilidades, capital e infraestrutura para o futuro são os que dominarão a manufatura global nos próximos anos. Por isso, eu chamo sempre a atenção de que o nosso querido Brasil também esteja integrado nesse patamar global de investimento no mundo 4.0, nessa manufatura futurista a qual nós estamos imaginando aí. Contudo, ainda existe muita teoria ao redor desse tema, né? E como fazer a conexão dessa teoria com o lado prático? Bem, esse assunto é um assunto para eu conversar e refletir e prosear com um amigo, Alex Sobral, lá da Alemanha. Oi, Alex, que maravilha, que fantástico, um orgulho enorme, uma honra para mim tê-lo aqui participando da Prosa com o Bertaglia, para falar de um tema que é um tema que está muito em evidência hoje. Seja bem-vindo, Alex. Oi, Paulo, obrigado pelo convite, aí um prazer aí enorme estar revendo o amigo, né, mesmo aqui à distância, né, e poder bater esse papo, né, prosear um pouquinho sobre esse tema que eu sou muito apaixonado e com certeza é muito relevante para tudo que a gente está passando hoje, né, não só na indústria, mas na vida de todo mundo. Que legal, Alex, muito bacana. Fico muito feliz com a sua presença aqui. A gente já conversou bastante em tempos idos aqui na nossa querida Itatiba, né? Sobre manufatura, né? Ô, Alex, vamos em frente, então. Vamos lá, os nossos seguidores aqui, as pessoas que nos acompanham, estão sedentas aí para saber um pouquinho do que você tem a falar, né? Sobre esse mundo das fábricas em transformação. Ótimo. Não, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela abertura aqui. Como eu disse, né, a gente vive hoje não só na indústria, mas a vida de cada um, ela está intrinsecamente conectada a toda essa transformação, né? É muito única, e eu falo que é uma oportunidade única de cada um que está passando por essa era, né? Eu acho que também não tem como a gente negar que esse evento do Covid, ele está sendo um divisor de eras. E aquilo que havia começado como uma onda, né, ali em 2012, foi muito grande na Alemanha, né, entre 2012 e 2014, depois começou a se expandir com uma velocidade maior. O evento do Covid ele acabou acelerando muito mais isso aí, né, onde brevemente a gente vai poder ter métrica antes e depois do Covid, inclusive, né, da mesma maneira que a indústria da manufatura, ela passa por essa mudança, a pandemia, ela forçou como um acelerador de mudança, né, muitas empresas tiveram que se reinventar em uma velocidade que antes do Covid ninguém imaginava que ia precisar ser dessa forma, né? Da noite para o dia, as fábricas, a indústria, ela viu sua cadeia interrompida, né? Voos interrompidos, matéria-prima com disrupção no planejamento, fornecedores fechando, fornecedores tendo que ter contextos, principalmente o que vinha da Europa, né? E isso fez com que todo mundo agora, como que eu dou continuidade do meu negócio? Eu acho que isso é um tema que a gente não pode desvincular do que a gente vai falar hoje aqui, que é essa transformação, que no final do dia, ela mudou o hábito de consumo, ela acabou fazendo com que as pessoas, acho que em muitos momentos de reflexão, ela pensasse como que ela vinha consumindo, então os hábitos de consumo acabaram se transformando também, que é muito relevante e acaba sendo também
é mais um acelerador. Que no final do dia, a hora que a gente fala da manufatura tradicional, né, aquela coisa bonita, né, que a gente planeja, tem execução, abastecimento, vai ter algum estoque intermediário, e se tiver muito bem afinado, vai ter o just-in-time? Vai continuar tendo relevância? Sim, mas cada vez menos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante aqui para todo mundo que está acompanhando. Não é que a indústria ela vai ter uma virada de página tão disruptiva a modo de afetar toda a cadeia de produção em massa. A gente vai continuar precisando ter produto barato, no tempo certo, na quantidade certa, mas o que vem junto com isso aí, o que vai forçar a grande mudança, são os hábitos de consumo, que é aí onde que as indústrias vão continuar se adaptando. Alex, você tocou num ponto bastante interessante aí, que é a parte da experiência do cliente, né? Ou seja, o hábito de consumo, o que as pessoas estão comprando, e que com esse período da pandemia agora, houve até uma mudança. Nós não vamos falar da pandemia, mas rigorosamente, da forma como você comentou, ela é um divisor de eras, né? É alguma coisa interessante, o antes e depois. Uma das coisas que eu sou sempre questionado nas aulas, nas palestras, talvez nos cursos, quando eu falo de mundo 4.0, indústria 4.0, o quanto os fabricantes estão preparados para essa finalidade, né? Ou seja, esse modelo, tudo bem que você pontuou muito bem o assunto de que o hábito de consumo é que vai puxar essa mudança, e, aliás, não vai puxar, já tem puxado, né? Mas como é que é essa preparação dos fabricantes? Como é que você enxerga isso? Eu até entendo que isso não acontece um rollout onde todo mundo vai pelo mesmo caminho. Nós vamos ter elementos híbridos, um vai estar na frente, o outro vai estar mais atrás. Como é que fica isso, Alex? Olha, é uma super pergunta, Paulo, e é uma das perguntas que me motivaram, de fato, a sair do Brasil e ir para a Alemanha, porque é justamente parte da função que eu opero hoje, que é essa transformação do network global da companhia em termos de fábricas, em termos de manufatura. Mas a primeira coisa que eu falo quando a gente engloba isso, o quanto estamos preparados, a pergunta que eu faço é o quanto a nossa organização está preparada para a mudança. E eu acho que isso é fundamental e, infelizmente, eu vejo ainda muitos empresários, organizações, tentando imaginar que vai ter alguma tecnologia que eles vão poder implementar e, com isso, transformar a maneira que eles operam, mas ainda continuam falando de um organograma tradicional. Né? Se a gente for pegar um organograma tradicional, ele é de 1800, 1850, né, onde começaram lá nas ferrovias dos Estados Unidos, eles precisavam ter uma linha hierárquica para seguir a risca o que tinham planejado. E muitas empresas continuam hoje ainda com uma organização extremamente burocrática e hierárquica, e que os negócios se tornaram mais complexos. Então, essa hierarquia ela acaba sendo mais complexa ainda pela natureza do negócio, e eu falo que esse é o primeiro ponto que, independente da tecnologia que você tiver ou quiser adquirir, você não vai conseguir disrupção no negócio, porque a sua organização precisa estar preparada para tal. Então, não adianta eu remodelar uma fábrica, implementar sensor, implementar robótica, implementar produção, planejamento de alta precisão, de alta precisão, que eu chamo, sem ter uma organização por trás que está preparada para tal, que ela seja encorajada em criatividade, velocidade e responsabilidade. As pessoas hoje, elas querem ser donos daquela parte do negócio, e cada vez mais querem participar dessa transformação. Não tem como eu falar de tecnologia sem falar de mudança de organização. E eu acho que é aí que tem muita gente patinando. Tem muita gente patinando exatamente no ponto que, como eu faço um passo importante na forma que eu opero e administro, para poder, então, absorver tecnologias disruptivas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Se estão preparados ou não, é aí onde que eu quero chegar. Então, primeiro ponto, organização. Segundo ponto, que maneira, aonde eu quero empregar essa transformação. Eu sempre falo que a gente precisa observar a transformação
na prática por 4 perspectivas, ou pode se chamar de pilares, que são os pilares de produto e serviço que você também comentou, e é exatamente esse alinhamento que é fantástico. O primeiro é assortment, de portfólio. Definir o que eu quero de produto, para quem que eu estou vendendo esse produto, qual é o meu cliente, o que ele espera do meu produto, e ter uma linha específica para ele, uma linha bem definida. Eu acho que se vê cada vez mais que a tendência, por um lado, é simplificar, mas, por outro lado, tem um cliente que ele quer customizar. Então, como que eu simplifico um portfólio se eu tenho que ter customização, ou seja, individualização de produto? Então, esse é um paradigma. O segundo é no próprio desenvolvimento desse produto. Ou seja, não dá para eu ser disruptivo trabalhando num protótipo que leva 24 meses para chegar no mercado. Uhum. Eu tenho que mudar a forma que eu inovo. E como eu chego no mercado, e aí é onde que entra a manufatura. E como que a manufatura escala o que está sendo inovado? E aí como que eu consigo usar essas tecnologias para aproveitar essa boa ideia que houve no processo de inovação. No terceiro é como eu transformo em si. Manufatura, onde e como. A gente vê hoje, um caso, o caso da empresa a própria empresa que eu estou atuando, modificar a massa de produção, né? Acho que teve uma onda muito forte de estar perto do mercado na década de 90 e 2000, ou seja, as fábricas se espalharam e penetraram a nível global, né? Foi a famosa época falavam-se tanto da globalização, as empresas se internacionalizaram em menor escala, mas hoje isso tudo está sendo rearranjado. As empresas perceberam que ela também precisa ter volume em massa, né? Ter fábricas ocupadas e o ativo bem empregado para poder ser lucrativo no longo prazo. Então, eles estão dando um passo atrás nesse sentido, né? E a outra forma é o go-to-market. É como eu entrego o que eu produzo. Então, produto e portfólio, desenvolvimento desse produto, onde eu manufaturo ele, como eu produzo, aonde, como e como eu entrego. Tem exemplo da Amazon, né, que acho que é um grande disruptor da forma que as pessoas consomem, que ele fala que a embalagem ela tem que ser uma experiência para o consumidor. Né? E ele fala da embalagem livre de falhas. E aqui na Alemanha é incrível de ver. Né? Acho que no Brasil a Amazon está ainda num outro estágio, mas aqui, além da gente ter a entrega no mesmo dia, para a grande maioria dos itens, ele vem naquela embalagem que a Amazon você identifica de longe, que você abre sem precisar de ferramenta, que ela já está fácil de dobrar. Aqui tem um sistema de reciclagem muito forte, né? Ela já dobra do tamanho certo para você colocar lá no seu compartimento de recicláveis, ou seja, ela já pensa o end-to-end da embalagem de como que o seu produto vai chegar no consumidor, né? Então, acho que são esses 4 pilares que definem como que a manufatura interage, como que as empresas e a indústria ela vai interagir com o consumidor. Não dá para olhar só para um deles. Uhum. Porque se eu olhar nos outros 3, meu concorrente vai poder estar olhando nos outros 3 também, né? Uau, fantástico, Alex. É importante esses pontos que você trouxe aqui para o nosso pessoal, as pessoas que nos acompanham, até porque você não consegue mais, hoje, executar estratégias dentro da organização olhando alguns pilares de forma isolada, né? Você trouxe aí, inclusive, uma visão muito mais ampla, não só do ponto de vista de manufatura, mas da cadeia de valor, que, de certa forma, você está falando de cliente e está falando de fornecedor na outra ponta, né? Então, a maturidade das empresas passa por esse patamar também. Está sendo muito interessante esse nosso bate-papo aqui, e esse primeiro tempo que você trouxe, ele abre um espaço importante para a gente, o Alex, entrar numa outra seara, que seria falar um pouco dos princípios básicos dessa nova manufatura, me permita falar dessa maneira, que envolve a parte de flexibilidade na manufatura, de resiliência, eventualmente toda a parte de sensorização, né, de conectividade. Mas vamos fazer aqui uma parte, vamos tomar um cafezinho, uma água e vamos para o segundo tempo, Alex, pode ser? Vamos nessa. Oi, Alex, que bacana, está sendo sensacional essa prosa com o Bertaglia aqui, falando de um tema que é um tema muito atual e é uma realidade que muitas empresas vivenciam,
qual é o estágio, né? Nós conversamos recentemente com uma pessoa, o Reinaldo Lorenzato, falando da maturidade da indústria 4.0, e você vem aqui trazendo exemplos reais, vivência nesse campo. Eu queria agora explorar um lado, Alex, que é mais relacionado aos princípios básicos, ou seja, como é que a gente entende, implementa, explora, né? Não só pelo aspecto cultural, mas por outros aspectos, essa ida, né? Essa estratégia do mundo 4.0. Legal, Paulo. Eu queria trazer aqui, né, acho que é um tema que está bastante midiático, inclusive, e por várias razões, que é o exemplo do que a Tesla vem fazendo no mercado automotivo. Acho que a gente pode falar porque, inclusive, a semana passada ela bateu mais uma vez o recorde em valores de ação. E muita gente está perguntando, né? Acho que, e principalmente o jornalismo, eles especulam por que ela está... É uma bolha? Não é uma bolha? O que está acontecendo para essa empresa ela valer mais do que os 9 maiores produtores mundiais juntos? Né? E uma empresa que começou em 2011, né? Ou seja, tem muita especulação em volta. Eu queria trazer um pouco de exemplo, né? Trazer um pouco da perspectiva que a gente vê, né? Como indústria, como manufatura avançada. O que eles fizeram? Por que tem tanta gente apostando tanto dinheiro assim nesse modelo de negócio? E acho que eu faço o link com o que eu comentei na primeira etapa, né? Que a grande maioria dos fabricantes hoje em dia da manufatura, ela não está conseguindo, o grande desafio deles é conectar esses 4 pilares, né? Como que ela define o portfólio, como que ela desenvolve esse produto, onde e como ela produz e como que ela entrega. E eu acho que a Tesla ela passa por esses 4 de uma forma muito completa. E, mais uma vez, ela, para mim, é um exemplo claríssimo o porquê que ela valia, em 10 de novembro de 2020, $70 a ação, e hoje, 26 de janeiro, quem comprou a $70 está vendendo a $149 por ação. É uma coisa impressionante, é o dobro da ação em praticamente um pouco mais de um mês, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a questão dessa base de comparação, né? A especulação é por que ela está valendo tanto, né? Por que ela está valendo, sendo que ela tem um faturamento 42 vezes menor que uma Volkswagen, por exemplo, e ela vale mais do que a Volkswagen e muitas outras empresas juntos, né? Por que ela tem 47 vezes menos número de colaboradores do que uma GM? Né? E aí a gente começa a tirar ou fazer algumas conclusões. Primeiro, vamos começar pelo produto, o assortment dela. Ela tem 4 produtos hoje, que né, o que ela começou com um produto, e hoje ela tem 4. Né? São 4 modelos, 2 SUVs e 2 sedãs familiares. Né? De uma forma muito simples, ou seja, se for falar lá de como a gente aprendeu manufatura, engenharia de produção, que era massa, que era o mesmo produto repetido por mais vezes, ela tem isso, ela tem um assortimento muito simplificado, mas com a possibilidade de customização que quase um carro de alto luxo teria. Então, você tem um assortimento muito simplificado, o produto em si, a plataforma, ela é muito simples, praticamente, são 2 plataformas que eles trabalham, mas você pode customizar a cor do banco, o tipo de acabamento, ou seja, o carro ele vai, no final do dia, ele ser customizado para você. E aí, onde que eles aproveitam de toda a tecnologia para, além de ter um produto que ele é simples, vamos dizer, em certo ponto, um assortment que ele é mais simplificado, né, comparando com uma empresa tradicional de carros, porém você pode customizar. Então, o produto em si já é o seu diferencial. O segundo, como ele se desenvolve, né? Aí está um grande diferencial, porque eles mudaram não só a forma que o produto ele é desenvolvido, né? Ele tem a tecnologia end-to-end. E hoje o pessoal acaba se esquecendo que o quê? O motor a combustão é a grande commodity que a gente sempre teve. Por mais que agora ele está passando pelo downsizing, é uma commodity, né? E o carro elétrico, ele deixou de ser, inclusive, o CEO deles parou de ser... Ele abriu a tecnologia, né? Ele abriu todas as patentes que ele tinha para o desenvolvimento de carros para poder também
não depender só dele, para o mercado saber o que estava acontecendo ali. Então, ele dominou essa tecnologia nova e implementou ela, e de uma maneira muito inteligente, que é aquilo que eu falo, quando passa pela área da manufatura, em poucas fábricas. Ou seja, ele tem 3 gigafábricas massivamente ocupadas, que eles não dão conta de atender todos os pedidos que eles têm. Ou seja, passa como eu faço o meu assortment, como eu desenvolvo ele e como eu produzo. Ele produz em uma escala muito mais rentável do que qualquer outra. E tá aí as notícias tristes que a gente teve no Brasil semana passada, né, de empresas saindo do Brasil por falta de escala, por falta de competitividade, por tecnologia obsoleta, que é justamente isso que eles estão percebendo, né? O cara que hoje vale a soma de 9 das concorrentes dele junto, ele tem 3 fábricas, talvez abriria mais uma ou 2 para poder atender a demanda que vem. Então, a maneira que ele conecta isso, e o final qual que é a experiência do consumidor? Ele não tem concessionária, ele não tem estoque em concessionária, ele tem uma boutique, onde você vai, você seleciona ali a cor, como você quer o carro, e ele vai te entregar em casa. Não tem nada de intermediário, não tem serviço de manutenção, é um carro isento de manutenção. Então, para mim, é um exemplo, é um lindo exemplo, né, do que a gente tem muito que aprender com o que foi feito ali. E eu acho que a indústria automotiva inteira está tentando aprender com ele. Porque é muito rentável isso aí. Quem compra um carro não tem custo de manutenção em 5 anos, não tem óleo para trocar, né? O carro ele tem a atualização automática durante a noite de software, e ele pode acordar outro dia, o cara tem um piloto automático no carro dele que ele não comprou com piloto automático. Ou seja, é esse o tipo de ambiente que a indústria massiva ela vai operar, e eu acho que é onde que começa a ditar tendências, né? É muito legal o exemplo da Tesla, até porque eu gosto muito de falar, e você também, né? Nós gostamos de conversar, de prosear. E tem um assunto que eu sempre gosto de trazer à tona, o Alex, que é o assunto do modelo de negócio, ou seja, a criatividade e novos modelos, né? Então, nós olhamos para o Uber, olhamos para o Airbnb, olhamos para o iFood, né? São modelos diferenciados, mas de uma perspectiva, muitas vezes, isolada. Ah, tá bom, logisticamente eu vou fazer algo diferenciado aqui, ou então eu vou usar tecnologia para poder chamar o carro e eu já sei onde o carro está, quem é o motorista, a chapa do carro, quanto eu vou pagar e tudo mais. São inovações e iniciativas fantásticas. Mas o exemplo que você está trazendo da Tesla, ele eu me atrevo a colocar aqui que ele é um conjunto de novos modelos de negócio. Não é um modelo de negócio. Então, é um modelo de negócio voltado para o mercado, para a satisfação do cliente, é um modelo de negócio olhando para o aspecto da manufatura, é um modelo de negócio na distribuição, ou seja, você falou muito bem aí, ele está eliminando o intermediário, né? Então, você não tem o aspecto da concessionária, ele entrega direto na casa do cliente. Então, essa é uma perspectiva bacana. Na sua visão, você que está aí na Alemanha, tem estudado esse lado do mundo 4.0, ou desse mundo futurista, que eu gosto de chamar, ou seja, o exemplo Tesla é um exemplo que vai ser seguido não só pela indústria automotiva, né? Você disse que ele abriu as patentes, mas outras indústrias, né? Você do segmento de cosmético e tal, outras indústrias, como a indústria química, cosmético, varejo, eventualmente. A gente sabe que o varejo já tem uma pegada diferenciada aí, exemplo da Amazon, da Magazine Luiza aqui no Brasil, né? Tem várias empresas nesse sentido. Qual é a sua percepção, Alex, dessa ruptura, dessa cópia da Tesla em outros segmentos do mercado? Olha, absolutamente é um caminho sem volta, né? Ou faz, né, essa diferenciação. Eu diria que, principalmente hoje, na hora que a gente vai para o mercado que a gente atua, a questão de diferenciação, né? Ou seja, o cliente ele quer aquele produto que é feito para a pele dele, né? Falando um pouco de cuidados com a pele, ele quer aquele desodorante que tem um perfume do agrado dele, né? Ele quer a consistência da emoção que tem compatibilidade com a pele dele. Tudo isso, no final, vai ter que passar por manufatura
e mais uma vez vai ter que passar por esses quatro pilares. Uhum. Qual que é o meu assortment? Então, definir muito bem aonde que a empresa ela quer jogar para ganhar, como que eu consigo customizar esse assortment, ou seja, como que eu, mesmo sendo uma empresa massiva, eu consiga dar uma cara de individualidade para esse produto. E aí vem as tecnologias que não são só da fábrica, da produção em si, mas é o que eu mando da produção e o que o meu cliente tem na casa dele também de dispositivos que vai auxiliar ele ter essa individualização. Então, a gente, hoje, atacamos por, vamos dizer assim, né, um pouco do que eu vejo no ramo que a gente atua. A vertente do produto massivo, ele ter essa estrutura que é uma plataforma no final, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui de uma loção corporal. Eu tenho uma plataforma de produto, aonde essa loção o meu cliente ele vai poder escolher entre 5 fragrâncias ou 5 ingredientes distintos, né? Ou para a pele dele, ou de perfume, ou uma antipigmentação, ou um produto anti-envelhecimento, que seja. E esse vai ser a parte customizável dele, ou seja, eu tenho um produto de plataforma e a outra parte, o meu cliente, né, o usuário, ele vai ter aquele ingrediente que foi feito especificamente para ele. Ou seja, eu entrego de uma forma massiva, por um lado, com os produtos com, vamos dizer assim, tipo plataforma, né? Ou seja, uma mesma loção que eu posso fazer dessa mesma loção vários outros produtos, e o meu cliente ele vai ter um valor agregado maior naquilo que é individual para ele. Né? Ou seja, se ele quer ter um anti-aging, ele vai ter um anti-aging, ele vai colocar no dispositivo e vai poder utilizar. Ele vai poder ter um aplicativo que ajuda ele na escolha desse novo ingrediente, que vai poder também daí ser customizado para ele, né? E uma parte importante que a gente vem comentando é isso. Então, as fábricas, elas já não têm a mesma infraestrutura. Eu tenho que ter uma fábrica onde, que de um lado, eu posso produzir massivamente, com eficiência, qualidade e custo, toda a cartilha que a gente conhece, mas eu tenho que ter células de customização. Que essa customização, ela pode ser na própria produção ou próximo do cliente, né? Tem um exemplo de uma empresa, na semana passada, que ela lançou o que chama as nanofábricas. Uhum. É uma fábrica que cabe num container de 40 pés. E nessa fábrica de 40 pés, eu tenho 1 ou 2 operadores que ele faz alguma coisa para aquele ambiente que ele está selecionando. Talvez ele vai atender uma cidade da onde ela está operando, né? Naquele pequeno ambiente que eu tenho ali um mixer, tenho um reator, eu tenho uma máquina de invase, tenho uma rotuladora, e dali ele vai expedir. Essa é a parte altamente customizável, né? Mas sempre vai jogar pelas duas vertentes, uma muito customizável e uma um pouco mais massiva. Acho que essa é uma grande tendência que a gente vê. E na parte massiva, muito passo ainda, acho que tem um caminho muito longo para a gente tomar em termos de eficiência, em termos de produtividade e em termos de qualidade. Eu acho que as tecnologias 4.0 hoje, elas vão auxiliar muito grandes saltos, né, da forma que a gente opera, obviamente com mais dados, com mais interação, com mais monitoramento do que a gente tem hoje. E isso é uma tendência também que a gente vê em toda a indústria, né? Olha só que bacana, Alex. Aliás, você trouxe aí 2 exemplos fantásticos. E isso que sirva de lição para algumas pessoas, né, Alex? O que eu tenho conversado com alguns executivos, a maioria deles, logicamente, tem a sua visão, né, tem uma visão orientada para o futuro, orientada para o futuro e buscando novas ideias, sendo disruptivos, mas ainda tem um núcleo de pessoas que acham que nós estamos falando muito mais de teoria do que propriamente de prática, né? Quando nós falamos do mundo 4.0. E você deu o exemplo da Tesla, que é um exemplo concreto, está acontecendo, e tem muitos outros acontecendo. Existem movimentos híbridos acontecendo, e são exemplos fantásticos, né? Então, o pessoal não pode ficar parado, realmente tem que se aprofundar. Logicamente, num primeiro momento, tem que aprender, né, teoricamente, aculturar pessoas, né? Esse aprendizado é muito importante, principalmente aqui no nosso país. Alex, meu amigo, nós estamos chegando ao final
da prosa com o Bertaglia, uma prosa que realmente foi fantástica, adorei, muito bacana. Eu gostaria de saber se você tem uma mensagem final aí para passar para as pessoas que nos acompanham aqui. Olha, Paulo, eu gosto muito do seu coach, né, do seu chamado, né, que é ensinar para transformar. E acho que o que eu queria dizer aqui é que o skill do futuro é o skill de aprender. Essa é a maior habilidade que qualquer empresa vai buscar, vai valorizar e vai cultivar se ela quiser ser vencedora. Então, acho que dos dois lados, tanto as empresas quanto as pessoas, a empresa que ela tiver essa cultura de aprendizado com as pessoas que quiserem aprender e tiver o skill de aprender, vão ser os que vão se destacar. Então, acho que só soma aí ao né, a sua chamada, né, de ensinar para transformar, que quem tem também essa habilidade, né, essa curiosidade de aprender sempre, esse é o profissional que todo mundo vai procurar para o futuro, porque tudo muda muito, né, e você tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí para os colegas. Uau, bacana, muito bacana. E eu deixo uma mensagem final aqui para complementar a sua. Acompanhe a prosa com o Bertaglia, seguramente o pessoal já está se educando, autoeducando aí, acompanhando aqui as nossas prosas. Alex, meu amigo, um abraço virtual para você, uma gratidão enorme, tá? Um abração aqui do Brasil aí para você, que esteja bem, tá? E, meu amigo, o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Ao É isso infinito aí. e além. Abração. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. Bom.